Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. Estamos prontos para lhe trazer sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós, sempre com o objetivo de trazer para si uma manhã bastante tranquila, descontraída, mas acima de tudo uma manhã bastante informativa. Nós trazemos sempre os melhores convidados e os melhores temas para si. Exatamente. Se você nos acompanha através da Curiacos, saberá que nós abordamos vários tipos de temas e temos, aliás, várias das nossas entrevistas, praticamente todas, disponíveis no YouTube para você rever e também para partilhar. Falamos temas desde solidariedade social, saúde e bem-estar, artes, não é? Moda e muita coisa interessante que você com certeza vai se identificar com vários dos convidados e temas que nós trazemos para si. E hoje nós vamos falar com o consultor de imagem, com um especialista em termos Made to Measure. Vamos estar à conversa com o Bruno Félix e com o Carlos Jerónimo. O Bruno já cá esteve, portanto já faz parte da casa, né? E vamos falar um pouquinho, saber quais são as tendências deste ano, quais são os melhores tons, o que é que se apropria melhor para a ocasião, por exemplo, do casamento ou de uma ocasião mais especial, e também algumas tendências. E depois na segunda parte? E na segunda parte também vamos ter um outro tema diferente, que é com fotografia, nomeadamente André Boto vai estar connosco, também é um profissional, um excelente profissional, vamos entender toda a sua história, como é que tudo começou. Sei que não começou com a fotografia. A fotografia era só como fazer um complemento, hoje está mais voltado para a fotografia do que fazia antes. Portanto, é uma história interessante, vocês vão saber os vários prémios e distinções que ele recebeu na segunda parte do programa. Então nós voltamos já para dar início à conversa com os nossos convidados. Até já. Já estamos de volta e queremos começar por dar as boas-vindas então aos nossos ilustres convidados, Bruno Félix e Carlos Jerónimo. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Bom dia, obrigado. É um prazer tê-los cá. O Carlos é a primeira vez, portanto... Desde já agradeço aqui o convite. Não sei se lhe informaram que à saída do programa temos sempre ali uma equipa técnica que dá o calduço da praxe. Correu bem a praxe. Oh, meu Deus. Bruno, Então, já sei por que porta é que não devo ir. Ok, devo-me desviar dessa porta então. Bruno, brincadeira, você já sabe como é que é aqui a casa, já esteve connosco. É um prazer tê-lo cá novamente. Obrigada novamente pelo convite, é um prazer sempre estar aqui convosco e de certa maneira conseguimos ter uma conversa construtiva e mostrar aos telespectadores algo daquilo que nós fazemos e transmitirmos isso mesmo. Certeza. Será que a consultoria de imagem é importante para os dias de hoje? É muito importante e cada vez mais, e vou falar na questão da consultoria de imagem masculina, que é aquilo que eu me dedico, e não digo da parte feminina porque a parte feminina já está... A mulher é muito mais sensível a esta questão e, portanto, nesse aspecto, acho que em Portugal, e vamos falar do nosso contexto nacional, já se trabalha, já se opera muito nessa área, até porque a própria mulher já tem essa predisposição, essa sensibilidade para perceber que benefícios e vantagens tira de acolher uma consultoria. A questão do homem, de facto, ainda começa a tomar os primeiros passos. Não são muitos os profissionais que trabalham em Portugal e operam nesta questão, mas de facto já começamos a ter outro tipo de abertura e aproximação da parte dos homens, pelo menos com curiosidade para perceber efetivamente que trabalho é que nós podemos desenvolver em prol da expectativa ou do planeamento dos objetivos que a própria pessoa tem em termos pessoais ou profissionais naquilo que nós possamos ajudar. Consultoria de imagem, nomeadamente para sexo masculino, eles trabalham com vários elementos em que querem destacar, assim, algo, trazer um impacto, um tchanão, um uau, mas ao mesmo tempo os homens não querem perder muito a sua autenticidade, não é? Eles gostam muito de, não, eu sou mais discreto, eu sou mais assim. É fácil trabalhar... Depende do homem. Sim, há homens e homens, também é verdade. Mas o que é que você acha, nomeadamente dos portugueses? Eles conseguem balancear bem estes dois elementos? Eu ser autêntico, mas também... com a consultoria de imagem, trazer algo impactante, trazer uma mudança nítida? O tema autenticidade é um tema muito pertinente, porque de facto nós conseguimos perceber, ou fazemos uma autoavaliação, uma autocrítica nossa, e percebermos como é que nos identificamos com a nossa autenticidade, com aquilo que achamos que é o nosso verdadeiro eu. Muitas vezes é um processo que, muitas vezes até a própria consultoria de imagem é que o desperta na pessoa, que a pessoa não sabe. Portanto, até nesse sentido, a consultoria também pode servir para um instrumento da própria pessoa se conhecer. Muitas vezes o difícil é a pessoa articular essa autenticidade com a estratégia que tem montada na sua vida. E encontrarmos aqui um meio termo e termos instrumentos, e é isso que a consultoria pode oferecer,
ter instrumentos com que a pessoa consiga fazer uma avaliação e consiga estruturar o seu projeto ou a sua estratégia que tenha, pessoal ou profissional, tendo em conta conseguir conjugar essa sua autenticidade, aquilo que se sente genuíno, com os elementos que precisa para atingir o objetivo dessa estratégia que delineou. É nesse sentido. O Carlos orienta também o homem, neste caso, em como construir uma imagem autêntica e impactante também com aquilo que faz. Sim, sem dúvida. Acho que hoje em dia, cada vez mais, o homem, quando eu falo o homem, mas falo mais no parâmetro Portugal, digamos assim, porque lá fora há várias diferenças em termos de país para país. Eu, frequentemente, derivado da profissão que tenho, temos que nos ausentar a ir lá fora e conseguimos ver as diferenças que há noutros países para Portugal. E de facto nós ainda bem que estamos cada vez mais a querer mudar a nossa imagem. Okay? Antigamente o homem português tinha uma imagem um pouco mais pesada, se calhar não pensava muito em si, não dava aquele dito de valor à própria imagem, e hoje em dia cada vez vamos melhorando esse aspecto, ainda bem para nós. Tanto para nós, também agradecem? Sim, e as senhoras também agradecem. Olha, focando então já agora no ponto dos casamentos, que é um ponto que agora é fundamental, e estamos na época então dos casamentos. Antigamente, quando eu digo antigamente, aí há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, o homem português, quando eu digo homem português, obviamente haveria sempre exceções, como é óbvio, não é? Mas se calhar não se via no casamento como 50-50, não seria 50 para o homem, não seria 50 para a senhora. Iríamos sempre ter aquela frase: o que conta é a noiva é que tem que ir bem. Sim. Não, o vestido da noiva é que vai contar. O noivo é um elemento secundário. Não, pelo contrário, hoje em dia cada vez mais essa balança tem-se que equivalar e termos 50 para o noivo e 50 para a noiva. E cada vez mais o casamento é dos dois. Exatamente, é isso mesmo que eu digo. E cada vez mais o homem português tem esse gosto de vestir bem. Okay? Obviamente pelo seu próprio gosto, mas dentro do seu gosto tem que ter alguns pormenores que também necessita de ajuda, e por isso está aqui também o trabalho do Bruno, que é fundamental, e o meu trabalho. São dois trabalhos diferentes, é a primeira vez que eu conheço alguém que é, a nível de ternos, É made to measure. É uma palavra nova, é a primeira vez que ouvir. O que é? Sim, é nova, exatamente. O que é que acontece? Dentro deste mundo que nós trabalhamos, eu já agora passo a publicidade, se me derem autorização. Claro, deixa à vontade. Eu trabalho numa marca que é Mr. Man. Lá em casa, se quiserem passar pelo Mr. Man, estejam à vontade, eu estarei lá para vos recolher e ajudar a ter um fato perfeito. Qual é que é a grande diferença em termos do processo made to measure com o processo de medida artesanal? Okay? Porque às vezes as pessoas, quando dizem o alfaiate, vamos ao alfaiate, e às vezes isso acontece muito no local onde eu trabalho, onde as pessoas vão, não, mas o Carlos é alfaiate. Não, eu não sou alfaiate, porque há uma grande diferença entre os dois processos. Assim, rapidamente, para explicar, o processo de medida artesanal pura e dura é desde o início do processo até ao final do processo. O processo é todo feito manualmente pelo mestre alfaiate. E hoje em dia, vou aqui dizer vários nomes, por exemplo, um que é muito conhecido, o Paulo Batista, toda a gente conhece. Isso sim é o processo de medida artesanal, onde começa o início do processo manualmente e vai até ao fim. Okay. Nós aqui fazemos algo diferenciado, fazemos o processo de made to measure. O que é o processo de made to measure? É a junção dos dois fatores. É a junção da medida industrial com a medida artesanal, onde aí a matéria-prima pode ser exatamente igual, correto? Em termos dos detalhes pode ser exatamente igual, só que é mais rápido e mais económico, okay. Tanto para o cliente, exatamente. Uma simples explicação: antes do alfaiate ter a tela é o tecido na mesa, e fazer um molde com o esquadro, cortar com a tesoura, um processo demorado, ok? Ali não, as medidas vão ser inseridas em fábrica, pelo alfaiate que está em fábrica numa pequena máquina, e é a própria máquina que faz o recorte do molde, entre aspas, da peça. Logo aí poupa tempo em termos de entrega da peça e poupa dinheiro comparando com o valor do processo made to measure com o processo artesanal. Mas igualmente feito à medida e encaixando na perfeição. Exatamente. E a grande vantagem do fato de medida, como o nome indica, basicamente é a pessoa, quando vai à procura de um fato de medida, é para ser aquele fato perfeito, não é? Aquele fato que encaixa e fica sem nenhuma imperfeição, digamos assim. Obviamente, quando se vai a uma loja, que nós também temos a nossa coleção permanente Four Seasons, coleção permanente de loja. Para dar uma ideia, eu vesto um 48,
Você até poderia vestir um 48, mas nós temos fisionomias diferentes de corpo. 48. Ok, logo teríamos que nos adaptar o tamanho do casaco ao seu tamanho e eu teria que adaptar o casaco ao meu tamanho. Na medida made to measure, isso não acontece porque já vem com as suas medidas de raiz. Obviamente que é uma vantagem e isso enquadra-se muito, basicamente, na parte dos noivos, porque hoje em dia muito de nós não usa fato diariamente, não é? Quem usa fato diariamente seria para o escritório ou que seja mesmo preciso andar de fato de segunda à sexta-feira. E se há pessoas que têm a oportunidade de fazer um fato de medida, a oportunidade será nesse dia que é especial, que é no dia do casamento. E cada vez mais temos essa procura dos noivos em ter um fato especial, com tecido diferenciado, com um corte diferenciado, onde façam a diferença, por isso nesse dia deve ser ou é ou se calhar o melhor ou o dia mais especial da vida desse noivo e da noiva, obviamente do casal. E quais são as tendências deste ano? Olha, este ano, eu como tenho aqui no manequim, eu tenho aqui um fraque de 3 peças, só está exposto a casaco e o colete, porque a calça não está exposta. A tendência é muito dentro dos tons dos verdes, ok? Os verdes secos, uns verdes um pouco mais abertos. Depois é essencial também saber o conceito do próprio casamento. Okay? Hoje em dia, derivado à pandemia que tivemos há 2 anos atrás, o que aconteceu? Os casamentos tiveram uma pequena viragem para algo mais informal, algo mais rústico, algo mais vintage, algo mais quinta, algo mais ar livre. Então, cada casamento tem a sua especificidade, digamos assim, em termos de tecido. O que eu tenho aqui é um fraque de lã fria, é algo muito formal, em tons de verde, onde é um clássico. Nós até temos a designação que é um fraque à espanhola, porque são os nossos vizinhos que utilizam muito este modelo de fraque, que são as 3 peças iguais, que é casaca, colete e calça. Por norma, nós utilizamos mais aquele fraque mais british, que é a casaca ou preta ou antracite, o colete de uma cor diferenciada e a calça raiada, que é o mais comum, ok? Mas hoje em dia está muito em tendência este modelo de fraque. E de facto o verde é uma das cores que se vai ver bastante durante este ano de 2024 para noivos. Será que a preocupação, eles também têm, acredito que sim, os homens também têm essa preocupação de não só estar a roupa estar, não é enquadrada, mas que tenha a ver com o tema do casamento, mas também que tenha a ver com o vestido da noiva? Há essa preocupação da conjugação ou não? Hoje em dia, eu costumo dizer, mesmo lá para casa, para os noivos que estão-nos a ver, aos futuros noivos, que não é só comprar um fato. Não é só ir à loja e comprar um fato. Temos muitos clientes que pensam que é ir à loja, compra-se um fato e está feito. E depois conseguem estar lá às vezes 1, 2 horas e dizer-me, de facto, isto não é simples. Não, e não é simples. Até porque o casamento é algo que por norma, só acontece uma vez na vida. Okay? Então aí temos que nos focar 100% nesse evento. Na minha ótica, o que é que temos que ver quando estamos a escolher um fato para o nosso casamento, para aquele dia especial? Primeiro de tudo, o conceito do casamento. Okay? Obviamente, hoje em dia há muitos noivos que, mesmo no sítio onde estou a trabalhar, estão frente ao espelho, estão impecáveis, gostam daquilo que estão a vestir, não é isto, mas esquecem-se muito do conceito e do sítio onde é o casamento. E chegam ao sítio do casamento, todo o envolvimento, toda a decoração, todo o espaço não tem nada a ver com aquilo que levam vestidos. Okay? Isso eu tento sempre orientar muito a pessoa para isso, porque às vezes a pessoa em causa não consegue ir ao encontro desses pequenos pormenores. E se calhar depois no dia chega lá e vê-se com algo que se calhar pensa, mas se calhar isto não seria o ideal para o sítio, para a decoração onde estamos. Depois, de facto, é nós vermos a pessoa que temos à nossa frente. Okay? E tentar encaminhar a pessoa para aquilo que achamos que de facto a pessoa, tanto fisicamente como em termos de postura, o que é que ela nos transmite, que é muito importante, e depois aquilo mais importante que eu acho que é o nosso gosto pessoal, o gosto do noivo. Isso é o que vai determinar basicamente tudo que a pessoa leva, obviamente com as nossas diretrizes, com os nossos aconselhamentos, mas se a pessoa enfrenta ao espelho sente-se confortável com aquilo e dá aquele sorriso, que eu digo que é aquele clique, é olhar ao espelho e dar aquele sorriso, está tudo dito, digamos assim, está tudo dito. Bruno, isto acaba por ser uma junção espetacular, porque como consultor de imagem, você que também sabe o que é personal shopper, não é? Às vezes temos aquela dificuldade de uma pessoa, ok, quero um fato que me fique bem,
já sei mais ou menos qual é a paleta de cor, já fiz todo o trabalho, qual é o seu estilo, para que é que serve. Neste caso, o evento será para casamento, mas procurar a peça que encaixe bem nem sempre é fácil. Até podemos encontrar a tonalidade, mas não encontrar aquela medida que fica certinho na pessoa. Muitos passaram por essa dificuldade. Portanto, esta junção que pode haver entre vocês os dois, não é? Falando com o Bruno, conseguem entrar em contato com o Carlos, ou quem entrar em contato com o Carlos precisar de ajuda de um consultor de imagem, pode falar com o Bruno. Isto acaba por ser excelente. Ajuda para qualquer homem, sobretudo para este dia tão importante. Sim, no meu caso, e explicando, ou se calhar aprofundando um bocadinho, aqui o que é que nos faz muitas vezes trabalharmos em conjunto, pessoas que me abordam nesse sentido, portanto estamos a falar de uma consultoria de noivo, o que acontece muitas vezes é que eu faço um bocadinho este trabalho inicial que o Carlos disse, que é recolher toda esta informação em termos de contexto, em termos de gosto pessoal, em termos do próprio gosto da noiva, queiramos quer não, temos que ter sempre em consideração o próprio gosto e tentar que haja uma conjugação, uma harmonia entre ambos. Portanto, recolher toda esta informação, a questão do estilo pessoal do próprio noivo, gostos pessoais e tudo e mais alguma coisa, portanto, depois desta informação estar compilada, perceber dentro das parcerias que temos, e neste caso com o Mr. Man e com o Carlos, irmos, portanto, onde entendemos, tendo essa informação, ir ao Carlos e à Mr. Man, e depois lá, com a orientação do especialista, como o Carlos perceber efetivamente, tendo em conta a fisionomia da própria pessoa, essa informação já recolhida, mais a informação, e quem tem anos e anos de experiência, como é o caso do Carlos, recolher toda essa informação e direcionar a pessoa, sempre tendo em conta a questão do gosto pessoal, e acho que isto é sempre importante refletir. Muitas vezes uma das coisas que a mim pessoalmente me questionam mais, mas Bruno, tu tens o teu estilo pessoal, como é que fazes, ou influencias a pessoa, e tem que haver essa capacidade de nos, entre aspas, distanciarmos do nosso gosto pessoal e efetivamente direcionar o cliente, neste caso, para os seus gostos e tendo em conta o objetivo que é a questão do casamento. Portanto, aqui a conjugação do nosso trabalho acaba por ser um bocadinho... Sim, e não só isso, mas também eu acho que profissionais como vocês trazem algo que é super importante, que é a autoconfiança, porque para aqueles homens que não gostam de ser o centro das atenções, naquele dia ele vai ser, não tem como não fazer. Os familiares da noiva, os primos, a sogra, o sogro, tanta coisa, os familiares dele estão à vontade, os amigos dele estão à vontade, mas e os outros? Todos vão ficar de olho nele. E querendo ou não, saber que, lá está, quando vai ao espelho, como disse, dá aquele sorriso, aquele uau, isso traz logo uma autoconfiança que traz logo uma disposição totalmente diferente para o casamento. E traz autoconfiança e é contagiante. Eu posso dizer por experiência própria que já aconteceu esse tipo de situações. Pessoas que lá está, que não têm confiança em si, pode ser esse o termo, ou não digo falta de amor próprio, mas são pessoas desligadas nessa questão. Já não é uma vez nem duas, com o propósito do casamento se inicia um processo de mudança pessoal a partir daí. Ok. Portanto, isto acontece e é muito engraçado porque a pessoa desperta, passando por uma experiência destas, principalmente uma experiência de made to measure, feito por medida, depois de passar por uma experiência destas, começa a encarar mesmo outras situações ou de necessidade em termos visuais, começar a ter um bocadinho mais sensibilidade e mais ponderância nas escolhas futuras e tudo mais. E quando digo contagiante, tem muitas vezes a ver com o facto de quem acompanha o noivo, sejam os pais, os padrinhos ou os amigos mais próximos, muitas vezes também começarem a engrenar nesse sentido e muitas vezes até irem com uma perspectiva mais descontraída e de levarem a própria cerimónia de uma forma mais séria e mais conectada com os próprios noivos e levar a própria cerimónia e o próprio propósito disto tudo mais. Portanto, é uma experiência muito, muito interessante. Já aconteceu também, Carlos, o noivo ir ter consigo, mas, por exemplo, ir com o pai, com o padrinho, também para o ajudar? Não, já o que temos mais é o noivo, por norma, se for uma pessoa que veste de fato diariamente, a percepção que tem ou ir ao encontro de alguém para o ajudar para comprar o fato do casamento é totalmente diferente de uma pessoa que veste um fato esporadicamente uma vez por ano. Okay? Porque o ideal é, se usa o fato diariamente, a pessoa todos os dias vê-se com o fato vestido, tem uma percepção totalmente diferente de uma pessoa que usa esporadicamente um fato. Claro. Quando nesse caso, essa pessoa que não tem essa rotina diária de vestir o fato, de facto leva sempre alguém para o poder ajudar. Às vezes é uma vantagem, outras vezes torna-se uma desvantagem.
ok? Eu costumo dizer, é sempre importante ter as opiniões das pessoas mais importantes para nós, ok? Mas também depois começa a haver algo de nós inconscientemente, sem pensar, começamos a ditar o nosso gosto, como o Bruno estava a dizer, e não o próprio gosto do noivo, ok? E depois aí torna-se um pouco, não digo um conflito, que não é conflito, mas sem nos perceber, o noivo pode ir ao encontro de gostos que não são os dele. Influência negativa. Exatamente, é muito por aí. Então nós temos que ter a capacidade de, com educação, respeito, chamar um pouco a atenção de que se é mesmo isto que o noivo quer ou se é algo que estão a tentar não impingir, mas por inconscientemente colocar algumas dicas que não é isto mesmo que o noivo tem a ideia. E não é só isso, vocês também devem lidar com aquele tipo de clientes que chegam ao pé de si, olha, eu quero esta imagem, que ele encontra no Instagram, no Facebook, do David Beckham, né? Olha, ponto certo. Essa imagem do David Beckham, posso dizer que já vi milhares e milhares de vezes. A resposta que eu digo é, aquilo que nós já falamos anteriormente, é todos nós temos uma fisionomia, não é? Todos nós temos um corpo diferente. O que eu posso vestir, se calhar a pessoa que está ao meu lado pode ou não vestir. O que é que eu costumo dizer? Às vezes nós focamos numa imagem, e as redes sociais hoje em dia são muito importantes, mas também têm um aspecto também talvez negativo nisso, não é? Porque a pessoa, quando vai à procura daquela imagem, vai muito ao Pinterest, ao Instagram, essas redes sociais que de facto fazem um trabalho fantástico tanto para o nosso trabalho como para outros trabalhos, mas depois a pessoa quer aquele manequim como está em si próprio. Isso é impossível, não é? Então nós temos que saber dizer isso a essa pessoa, a esse noivo, e tentar orientar e tentar mudar um pouco a ideia, e ele próprio por si vai ver, porque vai experimentar e vai se olhar ao espelho, que ou é por não ter aquela fisionomia, ou é porque de facto gosta de ver na fotografia, mas depois em si próprio torna-se totalmente diferente. Uma coisa é nós estarmos a ver uma fotografia, outra coisa é nós vestirmos e olharmos frente ao espelho e torna-se totalmente diferente, e aí consegue chegar a uma conclusão que nem tudo o que nós vimos nas redes sociais, em termos de imagens, pode ser aquilo que nós queremos para o nosso fato ou para o nosso casamento, digamos assim. Sim. Mas depois tem aquele momento da prova que a pessoa vai, pois não... Sim, não era aquilo que eu esperava. Eu só Beckham, não é? Eu só acrescentava aqui uma questão aqui ao Carlos, que acho que é importante. A imagem não é só roupa. Quando falamos na questão da fisionomia, também tem muito a ver com a questão da personalidade da própria pessoa. A forma de estar, a educação, a postura, a etiqueta, tudo isso é imagem, no meu entender, e eu trabalho essa questão também. Tanto quando falamos nesta questão em que, efetivamente, as redes sociais são uma excelente fonte de inspiração, e é bom para nós bebermos ou conseguirmos ir à procura daquilo que nós achamos que faz sentido para nós, e se calhar para nos descobrirmos e isso ser o que eu costumo chamar faróis de orientação, mas efetivamente não olhar só para aquela roupa, naquela personalidade e dizer assim, olha, eu acho que isto vai ficar bem, depois com o paralelismo de ser dentro da nossa fisionomia ou não, mas também é uma questão de personalidade, aquilo faz sentido para mim, eu sou eu naquela figura, sim ou não. Portanto, isto também enquadrar-se isto na questão do próprio vestimento ou do traje que escolhemos para uma cerimónia importante como é o casamento. Okay. O Bruno também dá, como consultor, também dá apoio nesse sentido, ou seja, aqui já falámos então de alguns erros, como só ligarem à noiva, o noivo qualquer coisa serve, o dar muito ouvido ao conselho das outras pessoas e não ver o que é que ele realmente sente, como está a usar. Este seria outro erro, que é o que acabou de mencionar, que é só pensar na roupa e não pensar também na forma de estar, de se aproximar. É assim, e estes exemplos que eu falei são muitas vezes trabalhados numa consultoria mais aprofundada e mais alargada, não numa situação específica de casamento. Okay. Muitas vezes o que acontece é, numa situação, e já aconteceu, é alguém começar a trabalhar comigo numa situação destas, em que precisa para uma cerimónia, para um casamento, e depois chegar à conclusão que precisa de aprofundar, portanto, e alargar, numa consultoria mais alargada, todo o seu contexto em prol de um objetivo que tenha, pessoal ou profissional, e de facto querer melhorar não só o seu guarda-roupa, a sua imagem visual, como também melhorar outros aspectos. Sim, a consultoria também trabalha esses aspectos. Quanto tempo é que estamos a falar então que um noivo deve antecipar para ir ter convosco, estar bem preparado e ter os melhores serviços da vossa parte? Quanto tempo é que estamos a... O verão é já. É assim, o timing é algo muito essencial, dependendo daquilo que o noivo procura. Se for algo que esteja produzido em loja de coleção, obviamente que 2 meses seria o suficiente.
até um pouco menos. Depende muito das ideias que o noivo tenha em mente para o dia e para o seu fado. Se for algo de medida, de made to measure, nós falamos sempre em 3 meses e meio a 4 meses. Okay? Porque é um processo que é longo e é um processo que é demorado. A primeira fase, eu costumo dizer, a primeira fase é escolher os elementos principais. O que é os elementos principais? Que são as peças que vão determinar tudo o resto. Neste caso, casaca, colete e calça, não é? E depois, quando a pessoa, obviamente, por norma, sempre camisa branca, mas nem sempre tem que ser assim, mas por norma será camisa branca, e quando a pessoa tem, então, no primeiro fitting e veste o fato e está tudo à sua medida, ok? Então, isso, escolher os elementos secundários. O que é os elementos secundários? Será a gravata, o pocket square, botões de punho, o sapato, os suspensórios, porque para a pessoa que não está neste mundo, não é, que não veste o fato diariamente, frente ao espelho, ter os elementos principais e ver depois o encaixe dos elementos secundários é muito mais fácil depois a decisão, okay? Do que nós estamos a pensar logo em tudo o resto. Depois o processo será o primeiro fitting, dar umas pequenas retificações que serão sempre necessárias, e depois o segundo fitting será sempre cerca de 20, um mês antes do casamento, a entrega da peça para a pessoa ficar descansada sempre ali 2 semanas, 3 semanas antes do casamento. Mas ainda vou voltando atrás, porque aquilo que o Bruno disse tem toda a razão. Às vezes eu costumo dizer, eu tenho duas frases que costumo dizer aos noivos. A primeira é: menos é mais. Não é preciso ter muita informação para estar bem, a informação tem que estar no sítio certo. Okay? E a segunda é que, às vezes, nós até podemos ter, não contando em valor, eu vou colocando isto algo, vou expressar isto em termos de valor, nós até podemos ter um fato, sei lá, um valor enorme, e temos um fato num valor muito mais baixo. A nossa expressão e a nossa confiança frente ao espelho pode determinar que o fato com um valor muito alto deixa e o vice-versa. E o fato muito baixo suba. O que é que eu quero dizer? Nós estamos a falar de fatos, estamos a falar de tecidos que é importante, porque o tecido também é muito importante, a escolha do tecido para a ocasião, se é um tempo mais quente, se é um tempo mais fresco, se é um casamento num trópico, se é um fato de travel line, isso já são características da peça. Agora, as nossas características, que são nossas características humanas, é que também vão determinar muito a confiança que nós damos ao fato. Se nós não estamos com aquele fato, se nós não confiamos naquela pessoa que nos está a ajudar, se não temos uma imagem, olhamos para o espelho e sentimos desconfiantes, todo o trabalho que nós fazemos não conta. Okay? Por isso é essencial, não é só aqui, estamos a falar da temática do fato, da medida made to measure, do consultoria, mas não é só isso. Nós temos que conhecer a pessoa por breves momentos, porque são horas, não são dias, entrarmos no que é que a pessoa está a sentir, no que é que a pessoa quer, para depois conseguir determinar e arranjar ali o produto final que consiga ir ao encontro de vários fatores. Por isso aquilo que o Bruno disse é essencial. Nós aqui, obviamente, estamos a falar do nosso dia-a-dia, do nosso trabalho, mas não é só a questão de ser o fato, é a pessoa que temos à frente, se é uma pessoa mais extrovertida, se é uma pessoa mais tímida, se é uma pessoa que se dá mais, depois isso tudo vai influenciar nesse dia, que é um dia muito, muito importante. Ao longo da vida, vamos passando por várias fases em que muitas vezes o nosso estilo também muda. Com o homem isso também acontece muito frequentemente. Em que situações? Tipo, mudanças quando procuram para fazer uma mudança de estilo de vida ou de guarda-roupa, neste caso, será mais porque eles saíram de uma profissão para outra, ou será que mudaram de rumo de outras coisas? Muitas vezes essa mudança de guarda-roupa acontece em que situações? Uma questão muito, muito interessante. Acontece por várias situações, honestamente. Por experiência própria, o que muitas vezes acontece, e infelizmente acontece, estamos a falar de casamentos, vou falar do inverso. Muitas das vezes que o homem procura, e acredito que a mulher também, aliás, eu até acho que a mulher com mais facilidade e mais rapidez de entender essa necessidade, tem a ver com a questão de muitas vezes passarem por processos de divórcio, por incrível que pareça. Portanto, provavelmente muitas vezes houve ali um eclipse pessoal, eu vou dizer se calhar não é o termo certo, mas acho que é uma metáfora interessante, que é a pessoa andou completamente desconectada de si, andou em piloto automático, as prioridades profissionais, família, o que quer que seja,
desleixou-se, acho que é este o termo certo. E depois, quando passa por uma questão de divórcio, desperta essa necessidade de voltar a sentir-se bem consigo própria e transmitir perante as outras pessoas, até por uma necessidade social que nós tínhamos, porque a verdade é esta, e eu também, agora falando, como o Carlos estava a dizer algumas frases, eu também tenho uma frase que digo com alguma frequência, tem algumas situações até de palestras que já fui dar, que é: nós somos todos vendedores. E muitas vezes inconscientemente não sentimos isso, mas somos. Nós temos uma necessidade permanente de validação, seja social, seja profissional, seja o que quer que for. E, portanto, quando acontece esse tipo de situações, essa validação, portanto, ou essa necessidade de validação ainda acaba -se tornar maior. Portanto, uma das situações que acontece para procurar ou a maior parte das vezes para procurar uma consultoria de imagem, passa por essa questão de um processo de divórcio ou uma mudança pessoal que lhe emitiu essa necessidade. A questão de muitas vezes também perceber porque é que tem a ver ou não com o fator idade da mudança de estilo e tudo mais, tem a ver com essa sensibilidade. Eu acho que com o acrescentar dos anos, e acho que aqui é transversal em termos de género, com o passar dos anos e a experiência, a pessoa adquire outro tipo de sensibilidade e outra forma de ver as coisas. E eu vejo cada vez mais pessoas a chegarem, por exemplo, à faixa dos 40. Eu pessoalmente também passei por isso. Era completamente desconectado da minha imagem e começar a dar mais importância. O problema muitas vezes aqui é que existem muitas crenças limitadoras nas pessoas, e isto também é transversal em termos de géneros, é que as pessoas associam muito a questão do narcisismo e do egocentrismo à questão de valorizarmos a nós próprios, e não o devem fazer. Portanto, investir na sua própria imagem já é uma barreira hoje em dia, que a pouco e pouco vai sendo, entre aspas, descoberta e se calhar aceito pelas pessoas, e depois ainda temos esta barreira de recorrer a um profissional para isso mesmo, que infelizmente em Portugal ainda é uma barreira, mas as pessoas, quando percebem que através de um profissional, não quer dizer que as pessoas de forma autónoma não o consigam fazer, se calhar vão demorar mais tempo, é de uma forma tentativa e erro e tudo mais, recorrendo se calhar a um profissional, tem a forma de o atingir de uma forma mais metódica e mais rápida. Portanto, basicamente é isso. Quando, com certeza, vocês já se encontraram com vários dos vossos clientes que estavam nesse eclipse pessoal, como mencionou, e que dizem: não, eu preciso aqui de ajuda. E depois vocês no final veem a transformação, né, deles. Qual é o sentimento que... É muito recompensador. Pessoalmente, a mim é muito recompensador. Porque, e falando se calhar em consultorias, vamos falar das consultorias mais aprofundadas e mais... tem um tempo de acompanhamento maior do que uma situação específica, como é uma cerimónia ou um noivo, que é relativamente mais curto. Neste caso estamos a falar de um processo muitas vezes 1, 2 meses, 3 meses. Uma consultoria mais aprofundada pode ir de 6 meses a 1 ano, por exemplo, de acompanhamento permanente. E a mim, pessoalmente, já passei por essas situações, e é muito bom perceber que isto também é importante agora também ressalvar. Muitas vezes é nós não estarmos a dar o peixe ao cliente. O nosso trabalho, é um trabalho bem feito, é dar a cana de pesca ao cliente. Portanto, é o cliente começar a ter as próprias ferramentas para chegar a uma altura e agora saber voar. É quase como saber, portanto, é um bocadinho por aí. E é muito recompensador ver pessoas que tinham essa falta de confiança ou de tomada de decisões, e muitas vezes depois perceber que depois de um processo destes conseguiram alavancar e não só atingir outros objetivos, e até propriamente se descobrirem e perceberem coisas novas em si próprios. É muito recompensador, pelo menos da minha parte tem sido muito recompensador nessa parte. E Carlos, da sua parte? Não, de facto é fantástico, porque nós encontramos uma pessoa, um amigo, um cliente no início, e depois, passado alguns meses, olhamos para a pessoa e parece ser outra pessoa. Eu até tenho quase tenho uma história em comum aqui com o Bruno, que temos um cliente que, derivado o que acontece hoje, é banal, isto é banal, derivado ao stress do dia-a-dia, de só focarmos no trabalho e não pensarmos muito em nós. Há várias pessoas que nem têm tempo de manhã em escolher a roupa que levam para o trabalho. Então deixam-se um pouco desleixar e depois chegam a um ponto que dá-lhe o clique por alguma observação de alguém que teve com ele, ou algum negócio que não correu bem, porque se calhar ele não ia tão bem apresentado como deveria ir, peço desculpa. Então isso de facto traz grande valor, digo eu, ao nosso trabalho, porque de facto cada vez mais
há pessoas que necessitam dessa ajuda, porque às vezes uma imagem conta muito. A primeira imagem conta muito. Okay? Nós podemos, eu costumo dizer, nós depois no final até podemos não dizer nada de jeito. Okay? Mas se eu olho para si e vejo uma imagem limpa, uma imagem cuidada, vai-me ficar sempre na rotina. Okay? Isso em qualquer tipo de trabalho, no escritório, no fechar um negócio, numa empresa, a primeira imagem é aquela que conta sempre. Depois tudo o resto nós vamos ter que trabalhar, não é? Como tudo. Claro. Mas isso temos vários clientes que de facto chegam a uma pessoa e depois no final transformam-se. Sim. Mas é uma transformação às vezes dolorosa. O que é dolorosa? É algo que, como o Bruno disse há pouco, pode vir em termos de idade. Quando eu digo de idade, as pessoas quando chegam, tenho vários, quase é curioso porque tenho vários clientes que chegam aos 40 e vêm ter comigo e dizem: Carlos, olha, eu estou nesta fase, cheguei aos 40 e acho que preciso aqui de uma lavagem, aqui de um refresh. E começamos a trabalhar e de facto eles não é só na imagem de vestuário, é um pouco em tudo, digamos assim, no cuidado que têm que ter. E depois nós aqui aconselhamos, tanto no nosso trabalho, como aconselhamos depois com algumas parcerias que temos para outros negócios. Mas cada vez mais, obviamente que é uma alegria imensa nós virmos uma pessoa e depois no final virmos uma pessoa totalmente diferente, com uma confiança, uma postura diferente. Exato, e uma postura totalmente diferente daquilo que vimos no início. Assim. Isso é muito gratificante porque vemos que o nosso trabalho foi bem feito. Não é? Obviamente que nem tudo é rosas, não é? É como tudo na vida, não é? Há ali sempre uma ou duas exceções que nós tentamos trabalhar, mas por alguns motivos a pessoa ou continua a não ter tempo ou continua a não ter interesse e fica ali meio ano com aquelas rotinas, mas depois volta novamente. Eu costumo dizer, tem que ser muito de nós também. Nós ajudamos. Tem que haver consistência. Exatamente. Nós podemos ajudar, nós podemos dar matéria-prima, mas quem trabalha a matéria-prima é sempre a pessoa, é sempre o cliente. Trabalho. Exatamente. Eu até costumo dizer, com os clientes e nas primeiras abordagens e reuniões que temos, que o resultado é a influência de 50% de cada lado. Exatamente. 50% do meu lado com um método aplicado e que se possa aplicar e com as ferramentas, e a outra com o objetivo e com o empenho que a pessoa tiver em alcançar aquele objetivo. Portanto, não há aqui milagres. Claro, acho que é mesmo tudo. Se nós não temos vontade para mudar, não é o Bruno que vai fazer com que nós façamos essa mudança. Nós primeiro tudo temos que ter vontade. Depois sim, a mudança gradualmente, e nós estamos cá para ajudar, vai acontecer, não é? Mas especialmente temos que ter aquele clique. Não, há aqui qualquer coisa que tem que mudar, tanto profissionalmente como pessoalmente, como vou-me sentir mais confiante, mas temos sempre nós a tentar dar esse clique. Às vezes nós tentamos dar esse clique sem a pessoa se aperceber, com algumas dicas, com alguma palavra, se calhar não é bem isto que deverias vestir, mas a pessoa em si só tem que ir lá ao fundo e pensar, não, sim, vou precisar de ajuda, vamos ter com o Carlos ou com o Bruno e vamos tentar lavar aqui um pouco a minha imagem e isso depois vai-se notar no dia-a-dia, tanto no trabalho como na vida pessoal, vai-se notar em tudo o que aquela pessoa vai fazer. Se quisermos entrar em contacto convosco, como é que podemos fazer? Sim, eu tenho as redes sociais, Carlos Jerónimo, e depois tem, como volto a fazer aqui publicidade novamente, tem a parte da loja onde estou a trabalhar, que é Mr. Man, que é na Baixa Chiado, que tem toda a coleção de produto vestido mais clássico para o homem, e depois tem a parte do made to measure, de facto, que trabalhamos muito bem, e quem estiver interessado, é um caso de passar por lá, que eu terei todo o gosto, eu e a equipa que está lá, em poder ajudar. Com certeza. E Bruno? Da minha parte é BF Consulting, portanto é a empresa de consultoria, também as redes sociais, bfconsulting.pt, site e redes sociais. Portanto, é só uma questão de entrar em contacto. Gostamos muito de vos ter cá, acho que esclarecemos aqui e tocamos em pontos muito pertinentes, no que toca a toda a imagem e estilo não só dos noivos, acho que até abordamos pelo homem no geral. Estão convidados para vir ao Manhãs da TV sempre quiserem vir, ok? Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Obrigado. E agora nós vamos estar... Eu gostei muito. Foi espetacular. Gostei, eu gosto destas conversas assim, que a gente espreme, e aquilo sai assim umas coisas consistentes e boas e maravilhosas. Saímos daqui... Esta entrevista vai estar disponível no YouTube para você rever e partilhar, não se preocupe, ok? Isso foi fantástico. Okay. E agora nós vamos estar à conversa com o André Boto. Vamos conhecê-lo um pouquinho melhor, vamos saber quem é este fotógrafo que já ganhou prémios e tudo. Até já.
Uau! Né? Vocês acabaram de ver agora um pouco do trabalho do nosso segundo convidado, que é um projeto diferente, não é verdade? Um tema diferente que vamos abordar. André Boto está connosco aqui no programa para nos falar de todo este trabalho impressionante que acabamos de ver na nossa televisão. André, muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Obrigada por Convite. estar aqui. É um prazer tê-lo cá. Isto aqui, realmente quem vê pela primeira vez pensa, eu não esperava que a transformação fosse assim tão tchanã, né? Porque normalmente quando pensamos em fotografia e mudar a fotografia através de edição, pensamos, ok, um filtro, uma sombra, qualquer coisa. Isto aqui é mesmo transformação. Sim, bom, esta imagem também foi feita, já tem muitos anos, já foi feita em 2014 e o propósito foi precisamente agarrar numa imagem basicamente sem conteúdo, simples, feita no dia-a-dia, quase uma imagem de turista, que toda a gente faz quando passa por um sítio, e dá-lhe a transformação para ficar a parecer tudo aquilo que é o oposto. Passa de dia para noite, não está a chover, começa a chover, e com isto tudo é preciso criar sombras, luzes, chuva, gotas. Portanto, o objetivo foi mesmo, naquela altura, para fazer uma imagem e fazer workshops e colocar grupos pequenos de pessoas a acompanhar-me na construção daquela imagem. Portanto, o objetivo foi ter impacto, e acho que hoje o fotógrafo vive muito disso. Quando cria imagens, tem que ter impacto, porque toda a gente é fotógrafo hoje, toda a gente faz imagens, toda a gente produz. E então acho que o fotógrafo, principalmente o profissional, tem que arranjar uma forma de sobressair em relação aos outros. Portanto, isto acaba por ser uma forma de fazer com que as imagens tenham impacto. Quantas horas de trabalho é que nós vimos ali naquele bocadinho? A primeira vez demorou um bocado, mas depois facilmente já construí aquela imagem, depois de ter uma lista de saber o que é que fazer a seguir de cada passo. Entre 5 a pouco mais do que isso, 5 horas. Mas pronto, depois de ter um esquema, eu próprio tinha uma lista para saber qual era a ordem da construção. Tudo passa por uma planificação antes, e então foi... é preciso ter um plano antes, sabermos o que é que precisamos em termos de resultado final para fazer com que o processo não seja tão doloroso. Como é que descreveria o seu estilo fotográfico? Grande questão. Eu acho que o meu estilo... eu sempre tive autores de preferência e sempre foram surrealistas. Principalmente Escher, René Magritte, Salvador Dalí. E o que eu sempre apreciei nesses autores era que eles conseguiam criar os seus próprios mundos através das imagens. Eu acho que não me considero surrealista, mas gosto também de criar os meus próprios mundos através das imagens que construo. Portanto, eu diria que o meu trabalho anda aí a meio caminho entre a realidade e aquela realidade que cada autor constrói. Eu gosto de o fazer também. O que é interessante na sua história é que as coisas não começaram com fotografia. A fotografia era só um auxiliar no trabalho de desenho que você fazia, certo? Pintura. Sim. É engraçado que isso até tem a ver com a questão anterior. Eu sempre tive uma ligação às artes e principalmente ao desenho. Desenho, lápis, carvão em papel, uma coisa simples. E a fotografia começou a ajudar-me porque eu passei a poder fotografar na rua e depois desenhar em casa olhando para o monitor, sem ter que sair para a rua com o bloco e o papel na mão, sem ter que estar às vezes ao vento, ao frio, em situações que mudam. Por exemplo, desenhar nuvens. Se nós o quisermos fazer com um acabamento interessante, se for num dia de vento, torna-se impossível. Porque 30 segundos depois as nuvens já não são outras, mas já estão de uma forma completamente diferente. E o que é engraçado é que eu, na altura do desenho, era impossível para mim fazer um desenho criativo. Eu só era capaz de representar a realidade tal e qual como ela é. E foi com a fotografia e com a manipulação de imagem que passei a ter a possibilidade e a capacidade de fazer coisas mais criativas, coisa que era completamente impossível na altura do desenho. E então acabou por ser o meu escape. Ok, certíssimo. Você acabou por receber, estamos a ver algumas das imagens que estão a passar agora na tela, e estamos a ver vários prémios. Você já teve várias distinções, vários prémios. Se fôssemos a falar pela lista, iríamos demorar aqui um tempo, mas isso é muito bom, está a ser reconhecido. Qual é que para si foi assim, o momento mais marcante, ou o prémio mais especial para si? Eu diria que provavelmente foi este mesmo prémio que acabo de ganhar agora, o Fotógrafo Europeu do Ano, mas em 2010. Ok. Era o primeiro ano que eu estava a trabalhar como profissional na fotografia, tinha 25 anos,
tinha acabado de sair da escola, tinha acabado a minha formação. E foi um momento de viragem naquela altura, com a divulgação toda que houve à volta dessa distinção. Acabei por passar nos 3 canais principais em Portugal, em direto, em diferido, e houve um boom enorme. E tive os clientes a chegarem até mim. Eu acho que nem estava preparado naquela altura para aproveitar isso, mas foi impressionante, e ainda hoje estou a colher dividendos dessa altura. Claro que para mim hoje há imagens recentes que eu tenho que são muito mais poderosas do que eram aquelas na altura, mas acho que como momento e pela surpresa que foi com a idade que eu tinha, que foi uma coisa que eu nunca pensei alcançar, quanto mais com 25 anos. Portanto, esse acaba por ser ainda um momento especial. Sim. E pelo que estamos a ver nas suas imagens, tem mensagens muito fortes. As fotos são lindíssimas, mas tem mensagens muito fortes. Sim. Muito profundo cada imagem, não é? Se calhar naquela altura, em 2010, eram imagens mais abertas que ficavam à interpretação de cada um, mas hoje acabei por ligar-me a problemas que são universais, a causas, e um dos problemas que eu mais utilizo nas minhas imagens é a questão da poluição. Sim. Infelizmente é algo que nunca vai deixar de estar na moda, porque vamos sempre falar disso e vai sempre continuar a ser um problema. E mesmo com as medidas que existem, se calhar cada vez mais vai ser um problema e grave. E é um problema que, tanto aqui onde nós estamos na Europa como do outro lado do mundo, um júri olha para uma imagem e consegue lê-la. Não tem ali algo que um júri do outro lado do mundo vai olhar para aquilo de uma forma subjetiva. E isso, em termos de competição, acaba por ser também importante, porque às vezes nos concursos internacionais há júris de um pouco de todo o mundo. Mas depois, pronto, é o outro lado que, como foi um tema que comecei a abordar agora mais, acabei por me interessar mais também por esses temas, e é giro ver que as nossas imagens, por vezes, acabam por levar-nos a sítios que nós nunca imaginávamos. Tenho alunos, por causa dos concursos de fotografia, tenho alunos que viram aquela imagem que passava do pano e da paisagem e da poluição por trás, a me contactar para fazer trabalhos sobre essa imagem. E é giro ver que eu, com fotografia, consigo de certa forma estar a tocar pessoas que não têm nada a ver com fotografia, grupos de alunos de outras áreas, e acho que é uma forma de eu, como fotógrafo, utilizar a minha área para fazer com que o mundo seja pelo menos um bocadinho melhor. Sim. Tem sentido que tem crescido também muito. Sim, eu acho que isto de ser fotógrafo faz-nos olhar de uma forma diferente para as coisas, se calhar com uma atenção diferente ou com um olhar diferente, e isso acaba por fazer-nos evoluir de uma forma diferente. E agora, também desde que comecei a trabalhar mais ligado a causas, se calhar como pessoa também faz com que hajam algumas mudanças. Trabalho também com algumas empresas, por exemplo com a Fundação AFID, que trabalha com pessoas com diferentes tipos de limitação, que é algo que está presente no nosso dia-a-dia, ou existe muito perto de nós, mesmo que nós não vejamos quando saímos à rua, mas há problemas que são comuns e existem, e isso faz-nos olhar para o que temos à nossa volta de uma forma diferente e valorizar também as coisas de uma forma diferente. Há pouco você tinha dito que você consegue falar muito através das suas imagens. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Sim. Hoje São muito reais. Sim. Você trabalha como um freelancer, então mais nesse sentido, né? De empresas, associações que entram em contato consigo para você então transmitir essa mensagem pela fotografia. Sim. É algo que você vê-se fazer para o resto da sua vida, é isto? Sim, eu neste momento estou a trabalhar para alguns tipos de áreas que são aquelas que são da minha preferência. Tenho um lado que é o meu lado pessoal, que é onde eu provavelmente sou um bocadinho mais artista, que são estes trabalhos mais criativos, onde estou livre para desenvolver os conceitos e levar as coisas para a frente da forma que eu bem entendo. E depois tenho o lado comercial, que é o meu trabalho de dia a dia, e aí trabalho principalmente neste momento para a fotografia da hotelaria, trabalho com hotéis e restaurantes, e é uma área que mais e mais estou a dedicar-me, e é divertidíssimo de fazer, num hotel de 5 estrelas, onde tudo é pensado ao milímetro, conseguir mostrar a essência do espaço é uma coisa que me diverte muito. E depois pode provar a comida ou não? Por vezes sim, o que é ótimo também. É um bónus. Este trabalho tem coisas boas. E depois dedico-me também bastante à fotografia de indústria, que é um trabalho muito mais sujo, às vezes com alguns riscos que os tem. São estas principalmente as duas áreas. Alguma fotografia de produto também, mas principalmente a hotelaria, tanto hotéis como restaurantes, e a indústria. Ok. Qual foi assim a imagem
que até hoje para si foi aquela que é a menina dos seus olhos, por assim dizer? Por tudo o que me deu até hoje, era aquela imagem do pano, em que está uma pessoa a puxar pelo... Essa pessoa é o meu pai. Ok. Por vezes, uma coisa é para um trabalho profissional nós termos modelos que aí muitas vezes são contratados, quando é para as nossas imagens pessoais, por vezes, é preciso recorrer ao que conseguimos. E ali contratei a família e fomos para aquele sítio, para aquele descampado, colocamos pedras para fazer aqueles montinhos e depois tinha ali o meu pai a puxar pelo pano. Foi uma espécie de trabalho de equipa, com uma equipa caseira, e essa imagem, por ter sido hoje de longe a imagem mais premiada e que mais coisas me trouxe agora nestes últimos 2, 3 anos, essa para mim é icónica. E agora uma mais recente, que foi deste concurso agora de há poucos dias, muito simples, é completamente o oposto de uma mensagem completamente aberta, portanto é mais comercial, que é o ovo só com a gema e as linhas à volta que pendem pela mesa. O seu pai, quando viu a imagem, ele viu o antes e o depois, como é que ele reagiu? Eles acabaram por se ter habituado já a estas loucuras da criação das imagens e que eu, como já há muito tempo comecei a construir imagens que entre o princípio e o final não têm nada a ver, para eles não é uma surpresa. Claro que sinto neles um orgulho por verem que estas coisas nascem e sinto que eles gostam de ajudar e de estar envolvidos neste processo, que já tenho utilizado tanto o meu pai como a minha mãe, a minha namorada, para serem meus modelos em várias imagens, normalmente nunca identificáveis, mas sinto que eles gostam de fazer parte disto e que se orgulham, e é curioso também ver essas reações. Certíssimo. Muito bom. O que é que nós podemos esperar pelo André daqui ao próximo ano já? O que é que tem em mente de fazer? Eu agora, depois de ter estado algum tempo a dedicar-me a algumas imagens pessoais, agora vou dedicar-me um bocadinho também a trabalho para cliente, e por aquilo que, pronto, fui obrigado a andar por isto dos concursos, por algumas aparições na imprensa, acabei por começar a ter mais e mais propostas de trabalho e trabalhos para fazer. Agora vou ter que parar um bocadinho com as minhas criações. Estive a fazer o oposto até aqui nos últimos tempos, agora vai ser trabalho para cliente. Tenho alguns projetos, muitos, se calhar demasiados, mas estão numa pilha de folhas de papel que agora têm que ser arrumadas, e vou continuar a fazer trabalho comercial. Tenho por objetivo mesmo continuar no trabalho para a hotelaria, principalmente nos hotéis, alguma indústria, e agora ter mais tempo para respirar. Que é bem preciso, não é? Sim. André, olha, gostamos muito de Sim, conhecer o seu muito bom. trabalho. Você também é muito simpático. Tem que ficar mais Tem que vir mais vezes, Vamos ok? aí. Quando tiver novidades. Sim. E em rodapé estarão a passar os contactos do nosso convidado para você falar com ele. Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-lo cá. Muito obrigado. Obrigada, André. Foi um programa recheado Ora hoje, bem. com os melhores profissionais que se calhar em áreas que você estava muito a necessitar, muito interessado e à procura. Exatamente. E nós gostamos sempre de estar consigo esta hora. É sempre muito agradável para nós, e saber que você vai estar connosco no nosso próximo programa também. Então nós contamos consigo, já sabe, a Curiax TV tem uma grelha fantástica e começa com Manhãs da TV. No próximo programa, às 10 horas. Tchau. Até lá. Tchau, Até tchau. lá. Contamos consigo.